Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 6, Autotransformação. Por ser a autotransformação alicerçada na reforma íntima, sem a misericórdia do ver, ouvir e falar, não há transformação de valores e a alma permanecerá rodopiando em círculo fechado à procura do nada. Em sendo o coração o centro de expansão do amor, procuremos colocar em prática cada item crístico assimilado por nós no percurso da vida. Assim, o nosso coração será um foco luminoso a irradiar magnetismo de procedência divina, pois divina é a nossa essência na condição de fagulhas de Deus. Por conseguinte, autotransformando-nos em criaturas melhores e mais conscientes diante do sentido sagrado da vida. Uma vez que somos artífices de nosso destino, arquitetemos as mais luminosas experiências a fim de recebermos os mais benfazejos efeitos. Estaremos, assim, criando novos hábitos que propiciam a elevação de nossa frequência e, como consequência, saltos quânticos que nos permitem sentir com mais amplidão as dimensões povoadas por consciências mais experientes de Deus, as quais produzem divinos impulsos a alavancar a nossa transformação. A pessoa, a partir do momento evolutivo em que passa a conduzir a vida pelo coração, torna-se naturalmente afável, graciosa e com mais habilidade para conviver com as diferenças. Progressivamente, perde o hábito de criticar a vida alheia e, por conviver melhor consigo mesma, torna-se alegre, bem-humorada, portadora de aura rosa, a cor do afeto. A autotransformação, por ser progressiva, exige de todos nós incessantes mudanças na condução da vida, considerando que a estagnação gera doença para a alma e para o corpo. Procuremos desenvolver o afeto para, posteriormente, nos graduarmos à manifestação permanente do amor incondicional. As criaturas que vibram na faixa salutar da afetividade produzem efeitos especiais na consciência de seus convivas e também causam motivação íntima para a autotransformação de seus semelhantes, independentemente das distâncias. É que tais criaturas são mais convictas quanto à assertiva evangélica que diz: o homem, em essência, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem almeja transformar o mundo, que comece por sua transformação, pois não obterá sucesso quem quiser transformar o continente sem antes transformar o conteúdo. Portanto, primeiro se autotransforme a fim de ter condições para auxiliar na transformação de outrem. Por ser a evolução progressiva e eterna, periodicamente façamos uma autoavaliação quanto ao nosso progresso espiritual, perguntando a nós mesmos: será que já tenho condições ético-morais para captar bênçãos celestes de conforto e simpatia, cura e refazimento para os meus semelhantes? Fazer a ponte entre os céus e a terra na condição de intermediário entre a vontade de Deus e as necessidades dos homens? Subir ao púlpito, convidar meus semelhantes para um banquete emocional de crítica sensibilização, magnetizando-nos com os sublimes eflúvios dos céus, enquanto eu estiver falando sobre o Evangelho do arauto da divindade na terra, Jesus de Nazaré? Descortinar horizontes da vida espiritual a ponto de motivar a sociedade a vivenciar a sublime mensagem do Nazareno Mestre? Com semblante alegre e festivo, na condição de convicto tribuno do Evangelho do meigo Rabi da Galileia, induzir os meus ouvintes a idealizarem as dimensões habitadas pelos espíritos angelicais e, consequentemente, motivar-lhes a autotransformação? Em sendo a sinergia o somatório de esforços em prol de um mesmo objetivo, será que da maneira como me conduzo diante dos grupos de trabalho de que participo, já consigo somar os meus esforços aos esforços de todos os participantes, visando a um bem maior? Ou a minha soberba, acompanhada de sua irmã gêmea, a vaidade, não me permite tal proeza, uma vez que me sinto superior a tudo e a todos? Por ser a ascese espiritual responsável pela expansão da consciência, será que já sou uma criatura integral?
que já despertei todas as minhas potencialidades, considerando que sou portador em essência de todos os atributos da divindade? Continuemos com o nosso trabalho de autopolimento espiritual, pois quando nos transformarmos em pessoas melhores, o divino que somos aflorará o consciente e, de maneira natural, vivenciaremos o amor evangélico pregado e vivido por Jesus. À medida que o indivíduo ascende, devido à sua transformação, almeja mais luz, mais sabedoria e mais verdade. Vai penetrando nos planos luminosos e sentindo com mais abrangência os espíritos superiores que, quando encarnados, pautaram a vida seguindo os crísticos princípios ensinados pelos instrutores da humanidade. Nesse estágio evolutivo, abre-se-lhe mais ainda a consciência, propiciando-lhe identificar novas realidades nas dimensões habitadas pelas superconsciências, o que o torna mais transparente nas ações e reações. Tal nível de idiosincrasia faculta-lhe refletir para o mundo à luz da divindade de que todos somos portadores. Tenhamos sempre em mente que expandir a nossa consciência é expandir o nosso Deus interior. O homem foi criado simples, mas ignorante, para que, através das sucessivas reencarnações, adquirisse conhecimentos, vivenciando-os para evoluir e, quando graduado, a misericórdia do ver, ouvir e falar, ascender. Ao se conceber o eterno vir a ser, a percepção da criatura abre-se-lhe substancialmente e ela passa a compreender que a vida é um eterno desafio, visando sempre a aquisição de novos e eternos conhecimentos, os quais, à medida que são transformados em vivência, libertam o espírito dos planos densos, ou seja, conhecer sem vivenciar não liberta a alma rumo à ascensão. Analisemos esses itens. A lei de Deus é tão perfeita que, mesmo quando não usamos bem o livre-arbítrio, ainda assim lucramos, pois temos liberdade no agir. Entretanto, existe a justiça divina que, através da infalível lei de ação e reação, nos conduz ao prumo. No homem-espécie, a plenitude é consciente e meritoriamente conquistada. É Deus em ação no homem que, fazendo uso do livre-arbítrio, empenha-se em sua autotransformação. A criatura dedica-se com afinco à sua autotransformação a partir do momento em que, por evolução espiritual, reconhece o eterno transformismo da obra do Criador e sabe que sem esforço pessoal não há mérito. É salutar chegarmos ao final da vida, quando longeva, com saúde corporal e emocional psíquica, sem o atrelador sentimento de culpa, para termos força mental e condições para volitarmos nos planos espirituais. Chegarmos saudáveis do outro lado da vida é altamente gratificante. Por assim ser, devemos nos preparar para desencarnar com elegância. Evitaremos, portanto, passar por longo tempo na dimensão da erraticidade em refazimento psíquico até desfazermos o doloroso quadro da velhice terrena, quando no corpo não tínhamos mais energia, força. Perdermos a força, movimentos corpóreos, clareza da voz, etc. Para tal, é preciso conhecer as leis que regem os planos espirituais, a fim de não chegarmos lá com o semblante da morte, mas vívidos com feições rosadas. Também desenvolvermos a nossa força interior, compreendendo que a morte faz parte da vida. Quem antes de desencarnar convictamente conceber que a vida continua, pois o espírito é eterno e imortal, na verdade já formatou seus próximos passos no mundo dos desencarnados, uma vez que a convicção do presente se torna a premissa do futuro. Com tal atitude mental, o espírito acorda do sono da morte com altivez, sobriedade, movimentos joviais, clareza no falar, semblante agradável e olhos com o brilho da vida. Percebe-se também que, mesmo quando o espírito inflige os estatutos da vida e, consequentemente, gera karma negativo, se ele reconhecer os seus erros e se posicionar diante da vida sem sentimento de culpa, ao reencarnar não precisará necessariamente pagar as suas dívidas diante da lei de causa e efeito,
por meio da dor, do sofrimento ou portando deformidades no corpo, já que a bondade de Deus permite que quitemos as nossas dívidas praticando a caridade desinteressada, realizando tarefas beneficentes de um modo geral, mas principalmente ensinando a arte de interpretar a vida para libertar consciências. Mesmo com os nossos erros, se trabalharmos a nossa transformação, despertando as nossas forças latentes, reencarnaremos com corpos saudáveis, e saudáveis permaneceremos desde que nos coloquemos desinteressadamente úteis à sociedade. Conclui-se que cada criatura cria o seu destino, uma vez que, diante da lei de Deus, cada espírito fica por sua própria conta para evoluir e ascender. Desculpe. Consta na história do nosso planeta que um amoroso senhor de idade avançada tinha o saudável hábito de, no fim da tarde, acompanhado por seu inseparável cajado, caminhar pela aldeia onde morava, conversando com as pessoas. Era, na verdade, um orientador espiritual daquela comunidade. Certo dia, chegando à frente de uma casa onde estava a mãe de um jovem rapaz, perguntou-lhe por seu filho. Ela de pronto respondeu-lhe: ele foi apanhar lenha no roçado. Disse-lhe o Senhor: sinto que ele corre perigo. Ele poderá ser picado por uma cobra venenosa. A senhora, no instinto materno, reagiu dizendo: isso não vai acontecer. Ele sempre foi apanhar lenha e nunca lhe aconteceu nada. O Senhor repetiu: mas eu sinto que ele corre grave perigo. Mesmo atônita, a senhora gritou: viu, viu, eu não falei que não ia acontecer nada ao meu filho? Olha lá vem ele trazendo a lenha no ombro. Após o rapaz colocar o feixe de lenha no chão, o Senhor perguntou-lhe: filho, o que aconteceu de especial contigo lá no roçado? Respondeu-lhe o jovem: nada, cheguei lá, cortei a lenha, amarrei-a e quando eu ia comer o pão que levei para lanchar, apareceu-me um senhor, um velho, e eu reparti o pão com ele. Disse-lhe o orientador espiritual: filho, por favor, corte as cordas do feixe de lenha. Ao fazê-lo, soltou uma cobra venenosa de dentro do feixe. Disse o Senhor: viu, minha senhora, eu não tenho culpa da providência divina ter se deixado subornar por um pedacinho de pão, pois ele estava condenado a ser picado por uma venenosa cobra. A prática da caridade atenua ou até mesmo anula os efeitos das provas kármicas, enquanto o conhecimento transcendente, quando vivenciado, liberta a alma dos planos densos. Ela, evoluindo, ascenderá quando adquirir a misericórdia do ver, ouvir e falar. Os espíritos superiores, por mais que tentem, não encontram palavras terrenas que expressem com exatidão o que acontece nos planos extrafísicos. As nossas noções são rudimentares, daí a necessidade dos divinos devaneios, no sentido de a alma se projetar para a frente em busca do eternamente novo. Com tal postura, visualizando intuitivamente a beleza da vida nos planos da eterna luz, surge-lhe o impulso para a autotransformação. É imensurável a força e energia produzida pela razão e pelo sentimento que brota do seu íntimo, causando-lhe motivação para o alcance de sua plenitude. A proposta do Cristo Pai, Adventos Cristos, induz o homem-espécie a se graduar à plenitude do amor, mas adverte que, para tal, é preciso que a alma se esclareça quanto à necessidade de se tornar universalista, universalizando os seus divinos sentidos e as suas sagradas aspirações, a fim de não permanecer girando em torno do nada, consumindo o precioso e diminuto tempo de cada vida. É através da luz do conhecimento libertador que a pessoa se autotransforma, adquire mais consciência quanto à sua contribuição na obra de Deus Pai e passa a participar de maneira mais cósmica do divino concerto da vida universal. Estamos trabalhando a nossa criatividade mental e, de tanto elaborarmos paisagens que expressem beleza, a nossa mente vai se acostumando com as novas ideias impulsionadoras ao futuro e se desvinculando do passado, que, por mais luminoso que tenha sido, encontra-se ultrapassado
pois a evolução é eterna. Lupércio é o líder da reforma doutrinária do cristianismo. Preparemos então nosso ambiente mental para recebermos dele um auxílio visando a nossa autotransformação, uma vez que queremos contribuir com a nossa cota na transformação do mundo. Assim, criamos a possibilidade de fazer brotar de nossa alma o amor à vida, convictos de que, sem ele, a existência perde o sentido, perde a razão da encarnação. Em sendo o amor a essência da vida, elaboremos um banquete emocional com aspecto de sacralidade e convidemos os espíritos que, quando encarnados, amaram de maneira incondicional. Solicitemos que Lupércio retroaja no tempo e depare-se no Monte Sinai, na personalidade de quando ele fora Moisés. Imaginemos a sacratíssima emoção que Moisés viveu no momento daquele colóquio mediúnico com o Cristo planetário da Terra. A transformação íntima que ele sentiu quando da manifestação do Cristo Pai. Imaginemos o Sinai enérgico transformado em uma ambiência de beleza paradisíaca, ambiência com músicas, luzes, perfumes e cores, tudo adequadamente preparado pelo anjo da beleza, que é a ligação mediúnica entre o Cristo Pai e Moisés. Transportemos essas energias para o nosso agora e nos imaginemos, recebemos de Moisés, na roupagem de Lupércio, uma bênção para a nossa autotransformação. Voltemos no tempo e nos deparemos no Rio Jordão, quando Lupércio, na personalidade de João, o Batista, batizava Jesus. Os céus e a terra em festa de teor crísticos. Os céus se abrindo para o Cristo planetário anunciar a presença do seu muito amado Filho, Jesus de Nazaré. Desenhemos o quadro panorâmico daquele inusitado ambiente, quando o Rio Jordão serviu de pia batismal para o Nazareno Mestre receber a unção do Cristo Pai através de João, o Batista. Nunca nos esqueçamos de que somos o que pensamos. Portanto, elaborar com a nossa mente quadros que expressem beleza e harmonia é altamente saudável. A luz é presente porque primeiro se fez presente o amor. Silvestre, em nome das Sagradas Fileiras. Agora, você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as suas células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do 6º capítulo.